caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu subo à tribuna hoje, senador Blairo, porque são vários os assuntos. Eu, claro, começo porque a semana foi pautada pelo embate que a Casa teve em relação à questão da alteração da meta do superávit fiscal. E, de fato, nós não temos que ter tolerância e temos que ter um rigor muito grande, não só com a observância das leis que nós próprios, parlamentares, ajudamos a escrever ou colaboramos para que elas fossem feitas, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, e não podemos, ao sabor do vento ou ao sabor do desejo do governo, alterar a lei para que ela possa ser cumprida conforme o interesse particular ou o chamado casuísmo que acontece agora. Eu já disse nessa tribuna que seria muito mais adequado, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista de uma mensagem clara aos brasileiros, em primeiro lugar, porque são os contribuintes, e, em segundo lugar, a todos os parceiros que o país tem, mundo afora, nessa economia globalizada, que fosse um gesto de grandeza, até eu diria, de admitir, não pude cumprir a meta, é como se tivesse uma dívida, não pude, tenho uma dívida, vou criar as condições para pagar essa dívida. É o que nós fazemos com os nossos credores. Da mesma forma, politicamente, economicamente, legalmente, também seria melhor para o governo reconhecer que não cumpri a meta, vou fazer um esforço adicional e redobrado para que recoloquemos nos trilhos a economia do país e também o próprio cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse reconhecimento, digamos, tácito da realidade, sem alterar a lei, teria um apoio, inclusive da própria oposição, não tenho dúvida, de um gesto de grandeza do governo. Agora, não reconhecer e não admitir que houve excesso de gasto injustificável, basta olhar, por exemplo, cartões corporativos. O que aconteceu no ano de 2014 em relação a cartões corporativos, que são contas que não têm nenhuma transparência. Eu só dou um caso, digamos, isolado até, mas aí, por este dado do cartão corporativo, do crescimento do gasto, se pode ver que não houve critério, senador. Critério, porque nós temos, quando temos uma dificuldade financeira, nós temos que cuidar da qualidade do gasto. Gastar melhor, porque assim nós estamos respeitando o dinheiro do contribuinte. Então, é uma visão que eu tenho muito clara a respeito dessa questão de mudar a meta do superávit, que é, para mim, um risco muito sério, que afeta um dos pilares da questão econômica, que é a credibilidade. Então, quando nós corremos o risco de perder a credibilidade, não só aqui dentro, mas lá fora também, então a lei não nos convém, nós não vamos cumprir a lei, muda a lei. Então, mas não é essa a visão de um país sério, de um país comprometido com o cumprimento daquilo que foi escrito pelo Congresso e sancionado pelo governo. Então, nós temos que ter um trato com muita seriedade neste momento que o país está vivendo, para ter também, com a sociedade brasileira, um gesto adequado àquilo que a sociedade espera. Não só de nós parlamentares, que cobra muito, critica muito e faz, e deve fazê-lo, mas também do próprio Poder Executivo e dos demais poderes, Poder Judiciário, Ministério Público e outras instituições que têm responsabilidade tanto quanto nós. A demora de uma decisão judicial, por exemplo, também é negativa. Então, tudo isso tem que ser visto pela sociedade e temos que prestar contas à sociedade brasileira. Então, eu queria dizer que muitos senadores têm aqui, alguns são independentes, como é o meu caso, outros de oposição. O governo defende, evidentemente, o papel dos aliados do governo, dos governistas, dos situacionistas, é esse de defender o governo. Mas, numa democracia, a obrigação que temos, eu como senadora independente, é esta. Seria muito melhor para o país, para o próprio governo,
da presidente Dilma Rousseff, que reconhecesse a fragilidade que foi a situação das contas públicas e dizer que faria um esforço monumental, extraordinário, para recolocar o país e as contas públicas dos eixos, e aí, a partir sem mudar a meta do superávit fiscal. Penso que essa seria uma resposta muito mais adequada sobre todos os aspectos e ganharia o país em grandeza perante os nossos parceiros. Nós estamos agora, e vamos ter a semana que vem, na terça-feira, está prevista a votação dessa matéria, ampliaremos o debate em torno desse assunto e isso é muito positivo para o país, para ver de que lado cada um está aqui nesta casa.